sua secretária só atende ou gera lucro para sua clínica ou consultório? É sobre isso e muito mais que eu, Ingrid Bittencourt, estarei conversando com vocês nesse episódio solo hoje do 981cast Negócios em Saúde. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que tem muita coisa para a gente conversar, eu sou obrigada aí pela minha produção a dar alguns recados muito importantes para vocês. E o primeiro recado, mas sim muito importante, é: tu já é inscrito no nosso canal do YouTube? Se ainda não é, fica ligado, tu precisa se tornar um inscrito do nosso canal. Mas Ingrid, por que eu vou precisar me inscrever no canal de vocês se eu consigo acessar aqui e olhar? Porque assim, a cada novo episódio, tu vai ser notificado. Então, tu vai lá, aperta no botãozinho inscreva-se e aperta também, ativa no sininho ali. Assim, a cada novo episódio, tu vai ser notificado. Além disso, já aproveita, vai lá no Spotify também, nos dá 5 estrelinhas e assim o nosso conteúdo vai poder estar atingindo cada vez mais outros profissionais da saúde que precisam saber e conhecer a educação em negócios da área da saúde. Além disso, os nossos episódios do 981cast Negócios em Saúde, eles saem quinzenalmente. Nas quintas, ao meio-dia, você sempre tem um conteúdo novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E os melhores cortes, as melhores partes de todos os episódios sempre estarão nas nossas redes sociais, @981, tudo por extenso, sem o numeral. E para a gente começar o nosso assunto de hoje, eu quero voltar e agora fazer uma pergunta para ti que está nos assistindo. Faz uma reflexão aí no teu negócio. Como que está acontecendo atualmente? A tua secretária, a tua equipe de recepcionistas, de atendente, ela basicamente foca na operação do atendimento em si, dos pacientes, dos familiares, das ligações, do WhatsApp, ou ela também está estrategicamente gerando lucro para a tua clínica ou para o teu consultório? Fez essa reflexão aí? Percebeu como de fato as coisas estão acontecendo? Ou tu, na verdade, nem sabe de que forma que isso está acontecendo? Infelizmente, isso é bem comum. A gente vê por aí. Os profissionais de saúde que contratam as suas equipes de recepção, a sua secretária, mesmo sendo só uma secretária, acabam não olhando para isso e pode ter certeza, se tu não tá olhando para isso, tu tá deixando dinheiro na mesa e a gente precisa falar sobre isso. Bom, só que antes de eu entrar num assunto mais aprofundado relacionado a esse tema para vocês, eu preciso fazer um convite muito especial para todos vocês. Sobre esse tema e sobre principalmente a parte de desenvolvimento de secretária, nós vamos estar organizando no próximo dia 20 de setembro o evento chamado Imersão Secretária de Sucesso. É com grande satisfação que a gente convida vocês que estão nos participando e que estão, nos assistindo e que estão na região de São Paulo, capital, a estarem prestigiando esse evento presencial conosco. Vai ser um dia inteiro de imersão relacionada a desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, experiência do paciente, comunicação, técnicas de venda e de conversão que vão melhorar potencialmente aí a tua clínica e os resultados do teu negócio. Então, se tu tem tua secretária e se tu mora nessa região, fica ligado. Só clicar no link que tu vai estar aqui descrito na descrição desse vídeo e para saber mais informações. Então, para a gente começar a falar sobre o tema do nosso vídeo, do nosso episódio do podcast de hoje, a gente precisa entender algo. A gente sabe que há, historicamente, uma desvalorização no serviço das secretárias, das atendentes, onde elas, já caracteristicamente têm um olhar mais muito nas suas atribuições, nas suas funções, naquilo que elas fazem, diariamente na sua clínica, muito mais voltada para esse atendimento. E eu não estou dizendo que isso é errado. O atendimento é uma das funções básicas que a secretária precisa exercer dentro de clínicas e consultórios, que traz muito retorno. Porém, na maioria das vezes, ela não é vista de forma estratégica pelo gestor, pelo profissional da saúde que está gerindo esse negócio. E eu vou construir esse raciocínio com vocês e vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso com base em dados, não são em achismos. Primeiro ponto,
Muitas vezes eu enxergo que os profissionais da saúde acabam criando uma expectativa relacionada ao atendimento da sua equipe de profissionais ali, que é infundada. E por que ela é infundada? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o médico, o profissional da saúde, espera resultado da sua equipe sem ao menos oferecer uma capacitação ou uma clareza para essa equipe. Então, ele espera resultados, mas ele não sabe como comunicar, ele não sabe como desenvolver, e isso acaba criando uma relação muito frustrada. Uma relação frustrada por muitas vezes nas duas partes, tanto da parte do profissional da saúde, tanto da parte da profissional, da secretária que está ali, que acaba não se sentindo valorizada, acaba sentindo que não está num ambiente de trabalho legal, que valoriza o seu trabalho, que está pensando em constante desenvolvimento para ela. E aí a gente tem um problema quando essa situação acontece, que a gente sabe que acontece muito frequentemente, né? E aí a gente precisa entender, nesse ponto aqui, a secretária, teu profissional de atendimento que está ali na frente, na tua clínica, ele é o primeiro responsável pela fidelização dos pacientes no teu negócio. Talvez tu nem tenha pensado sobre isso ainda, mas tu precisa, vamos raciocinar junto algo aqui. Quando a gente vai num lugar, né? Quando a gente vai buscar um serviço, uma prestação de serviços, seja ela qual for, a gente está percebendo sempre essa prestação de serviços de uma forma de como que essa prestação de serviço, através de como ela é realizada, certo? Através do atendimento que é feito no WhatsApp, através da qualidade dos serviços que são prestados, através do produto que é ofertado. E são N pontos que a gente vai considerando nessa jornada ali, nós como clientes de determinados negócios. Agora, pensa sobre o viés do teu paciente. Aquele paciente que está lá, que está chegando no teu consultório pela primeira vez. Ele não te conhece ainda, ele talvez tenha visto alguma postagem tua nas redes sociais, mas ele está chegando lá, ele está buscando um atendimento teu. E aí, ele não é atendido da forma mais adequada. Por vezes, ele pode receber alguma rispidez no WhatsApp, um telefonema que não é explicado de maneira tão clara, alguma informação que ele necessita, e aquilo já vai gerando uma certa insatisfação lá dentro dele. Muitas vezes isso fica no inconsciente, ele acaba nem colocando isso para fora, ele acaba nem externalizando isso. Só que o que vai acontecer? Ele vai passar por toda a jornada ao longo do teu negócio, e quando chega o momento que ele vai precisar indicar o teu nome, alguém vai perguntar algo a respeito da tua especialidade para ele, ao invés dele falar o teu nome por aquela experiência ter sido marcante de forma positiva, ele não vai indicar. E é aí que entra o poder dessa fidelização que a secretária tem no teu negócio. Porque se a equipe de atendimento ela está atendendo bem e ela está verdadeiramente encantando o teu paciente desde o momento 1 ou até mesmo do momento 0, onde ela nem chegou ainda ali nele, isso vai fazer a diferença lá na ponta, lá na fidelização que esse paciente vai gerar no teu negócio. Ou seja, ele não vai consultar uma vez, ele vai consultar uma vez, 2 vezes, ele vai indicar o teu nome para o amigo, para o vizinho, para a namorada, para o filho. E aí, essa rede, essa comunidade, ela vai aumentando cada vez mais. E aí o tal do poder do boca a boca, que a gente tanto fala na área da saúde, ele vai se reverberando, vai aumentando. Mas isso só vai acontecer se a jornada, se a experiência que o paciente tiver ao longo da tua jornada, da jornada dele, for realmente positiva. Mesmo que ele esteja doente, a jornada ela pode ser sim positiva, apesar da doença, apesar dele estar emocionalmente instável naquela situação. Se ele tiver um atendimento de qualidade, um atendimento que mostre e demonstre acolhimento, empatia, ele vai sim indicar o teu nome assim que ele tiver uma oportunidade. Vamos indo agora para esse lado aqui. Vamos agora entender uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês também para ficar um pouco mais claro. Se a tua secretária ela tem uma voz um pouco mais apática, um pouco mais impaciente, o que demonstra para o paciente que está recebendo essa comunicação? Essa clínica não cuida, essa clínica não olha para o atendimento, ela não está olhando para isso. Ou ter aquele atendimento acolhedor, atencioso. O que o paciente ele vai perceber lá do outro lado?
Ele vai pensar assim, mesmo que inconscientemente. Ai, essa clínica me entende. Essa pessoa que está do outro lado, mesmo muitas vezes eu nem vendo o rosto dela, ela tá aqui para me ajudar. Diferentemente do que acontece em muitas outras situações que a gente já viu por aí, né? Bom, vamos pensar. Se tu tá indo num restaurante, né? Quem atende na porta ali? Quem tá logo na entrada, no ponto principal, logo que tu entra, né? Isso influencia ou não se tu vai voltar naquele lugar? Aí tu pode me dizer, né? Ah, Ingrid, mas é num restaurante, é um negócio diferente. É um negócio que tem uma jornada do cliente, assim como tu tem a jornada do teu paciente no teu negócio, assim como tu tem aí também. Na área da saúde isso existe também. A gente não pode negar mais isso, a gente não pode fingir que isso não existe, porque isso existe. E assim como vocês também são pacientes, eu sou paciente em muitas ocasiões, quando a gente é paciente, a gente quer ser bem atendido, a gente quer ser recebido com acolhimento. E por que quando a gente está do outro lado da mesa, a gente não olha para isso? Fica aí uma sementinha, uma reflexão que eu quero plantar na mente de vocês, para quem sabe, a partir disso, não haver uma ação efetiva de mudança, né? E aí, eu trago dados que, na verdade, mostram pra gente que, sim, a experiência no primeiro contato, ela é muito relevante, ela influencia diretamente o fechamento de novos atendimentos, tá? Segundo um estudo da Accenture Health, lá de 2023, ou seja, é um estudo recente, 52% dos pacientes, eles desistem de agendar com um profissional da saúde após uma experiência ruim no primeiro contato com a clínica. E tem mais. 72% dos pacientes dizem que esperar ser tratados como pessoas e não como números desde o primeiro contato, e isso não é o papel do marketing, é papel de quem atende. Olha só, 72% dos pacientes pensam nisso. Isso me fez lembrar uma pesquisa que aconteceu em 2018, que o The Barrow Institute fez. Para quem não sabe, o The Barrow Institute é a maior referência global em estudos relacionados à experiência do paciente que existe hoje, né, a nível mundial. E eles fizeram uma pesquisa lá em 2018 com uma amostra de pessoas do mundo todo, onde eles justamente perguntaram para esses pacientes, essas pessoas, o que tu espera de um atendimento na área da saúde que seja excelente? E aí a gente fica imaginando, né? As pessoas vão responder que querem ser curadas, as pessoas vão responder que querem, né, ser solucionadas aquelas situações, né, que elas têm de doença, enfim. E na verdade, a maior parte das pessoas, se eu não me engano, 72%, 73%, falou que quero que eles me escutem. Eu quero que os profissionais da saúde me escutem. E aí a gente pensa, opa, então será que tudo aquilo que a gente vem carregando, que a gente aprendeu, que lá atrás disseram para nós em algum momento, então é diferente? A gente precisa olhar agora essa ótica, olhar essa questão toda sob uma nova ótica? Sim, a gente precisa começar a olhar tudo isso sob a ótica da experiência do paciente. E isso é dado. Isso não sou eu que estou falando para vocês. Alguns erros são bem comuns, tá? Que a gente enxerga por aí, nas clínicas, nos consultórios. Que erros são esses, tá? Quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de lucro, a gente está falando em coisas que se complementam. E aqui, que erros que a gente percebe? A secretária sem treinamento, né? Para lidar daqui a pouco com objeções que venham a surgir do tipo, mas eu achei caro esse procedimento. Isso é uma objeção. E como que a tua secretária ela tá lidando com isso? Outro erro que eu vejo por aí, a falta de clareza sobre os diferenciais da clínica, sabe? Sabe aquela história? Mas a minha clínica ela oferece um atendimento diferenciado, a gente aqui tem tecnologia X, Y e Z. A tua secretária, ela tá passando isso na hora de vender essa tecnologia, de vender esse tratamento lá na ponta para o teu paciente? Se ela está passando isso, de que forma ela está passando? Outro erro que eu vejo por aí. A incapacidade das secretárias de venderem valor e não apenas preço. Aqui o exemplo clássico é pergunta para a secretária, pergunta para um atendimento, né? Tu está sendo ali atendida do WhatsApp. Tu pergunta, oi, tudo bem? Qual é o valor da consulta do Dr. João? Ela vai lá e te responde, R$650. Sem
o mínimo de olhar antes para isso e pensar, não, eu preciso gerar valor. Antes de falar esse preço, eu preciso gerar e agregar valor em cima do nome do profissional, em cima da clínica. E é aí que muitas delas falham. Tem outros erros aqui, mas eu quero só abrir um parênteses antes. Quando a gente fala em erros que as secretárias cometem, algo é muito importante de ser abordado. Eu não estou falando aqui que a culpa é da secretária e colocando toda a culpa nela. Eu estou falando aqui que a secretária, ela não vai saber que se espera isso dela se não for comunicado. Se não for desenvolvida para isso, se ela não for orientada para isso. A gente não pode cobrar de um colaborador nosso, de um funcionário nosso, algo que a gente nunca explicou para ele, como que a gente gostaria. Então, o primeiro ponto a ser levantado sobre toda essa questão que eu tô falando dos erros e desse atendimento é: oriente, mostre o caminho para sua secretária, porque ela não faz, na maior parte das vezes, ela não faz isso por mal. O que falta para ela é o conhecimento relacionado a essas questões. E se ela não tem conhecimento, ela não pode ser cobrada sobre isso. Agora, no momento que ela é orientada, que ela é treinada, com certeza sim, daí exige-se, um desempenho desse resultado dessa profissional. Vamos continuar lá na nossa lista dos erros. Outro ponto, a falta de escutativa. Sabe aquela história, tu vai contar a tua história, o teu caso ali para ela, e daqui a pouco dá uma outra conversa ali, ela já tá te perguntando aquilo que tu acabou de falar para ela. Isso é falta de escutativa. Outro ponto, as mensagens, o envio de mensagens robotizadas, automatizadas. Aí vocês vão me dizer assim, mas Ingrid, a gente tem IA, a gente tem inteligência artificial, a gente precisa usar essa tecnologia ao nosso favor. Com certeza, eu jamais vou ser aquela pessoa que nega isso, nunca. O ponto é, essa inteligência artificial, essa tecnologia, ela precisa ser administrada, essa ferramenta, por um ser humano. E como que ela está sendo administrada? De que forma ela está sendo administrada? E é esse ser humano que precisa ser treinado para isso, porque a gente não pode cobrar do ser humano, cobrar da tecnologia sem dar o suporte para ela, oferecer o seu melhor resultado. E aí a gente pode entender que, apesar de usarmos as tecnologias, a gente pode sim ofertar um atendimento que seja personalizado, que seja olhando verdadeiramente para aquela necessidade que aquele paciente está te relatando, naquela situação em específico. E aí tem umas também, que acabam errando, eu vejo muito por aí nas agendas das clínicas. Elas focam apenas em encaixar a agenda, em ter paciente, mas elas não resolvem o problema desse paciente, pensando em além de olhar para aquela situação específica do atendimento. Também falta em estratégia, na parte das ligações, das mensagens, em que elas sejam verdadeiramente mais voltadas para um olhar mais comercial, mais de vendas, que é cada vez mais isso que a gente precisa ter nesse olhar desse público, das secretárias e dos atendentes, porque se eles não têm esse olhar, não gera lucro para a clínica não cresce e a roda ela não vai girar, ela vai travar em algum momento desse negócio. E aí tem uma questão, Foi algo que me motivou, inclusive, a trabalhar com a experiência do paciente hoje. Quando eu iniciei, lá em 2018, com os trabalhos da 981, com a empresa em si, algo que me incomodava muito era, a gente tem, quando a gente oferece um serviço de marketing, que é algo que a gente oferece aqui dentro da 981 hoje, a gente foca nos 3 pilares, gestão, o marketing e a experiência do paciente. Quando a gente olha só para o marketing dessa clínica, desse consultório, desse profissional, enfim, a gente está fazendo um marketing todo estratégico, todo pensado, planejado para as necessidades desse cliente. Mas daí, o paciente vai lá, ele entra em contato, daqui a pouco num link da bio que está lá, disponível para ser contatado, e ele não recebe um atendimento de excelência. Aquilo tudo que foi vendido lá no Instagram, aquilo tudo que foi vendido lá no marketing, não se concretiza num primeiro momento. Não se concretiza naquele momento zero ali,
que tu tenha oportunidade de mostrar muitas coisas, mostrar o teu profissionalismo, mostrar que as pessoas podem sim sentir segurança na tua clínica. E aí tu perde essa oportunidade. Então, não adianta investir no marketing de forma pesada, que muitas vezes eu vejo acontecendo aí, se o teu paciente ele chega na tua clínica e ele encontra uma barreira, ao invés de ele encontrar uma ponte. Eu trago questões reais, assim, que eu vejo, né, muito no dia a dia das clínicas aí que a gente atende, que a gente atendeu, que a gente conhece, e não só aqui da região sul, do Brasil inteiro, né? Secretárias que acabam não convertendo contatos em consultas, isso é algo que dói muito pro médico, pro profissional da saúde que é dono desse negócio. Pô, tu tá aqui, tu tá com oportunidade, o possível cliente, ele tá ali, ele tá quente, né? Ele tá esperando ali, a bola tá ali pra ser chutada, né? Fazendo essa analogia muito friamente. E aí, não converte, porque simplesmente só responde de uma maneira fria, ríspida, não gera valor. Então, né, isso é algo que acontece muito, que a gente enxerga por aí. Outra coisa, vocês podem estar perdendo pacientes pela falta de postura no atendimento dessas profissionais. Gente, eu já vi secretárias quando eu chego nas recepções, cheguei, enfim, naquela recepção em específico, secretária lixando unha, assim, na maior cara de pau, digamos, e sem perceber o quanto isso fica feio, né, para a imagem desse paciente que está chegando ali. Aquele é o momento que ele está conhecendo a clínica, ele está percebendo como é a estrutura visual da clínica, o ambiente, os 5 sentidos estão aflorados ali, e ele chega e é recebido por uma secretária que está lixando a unha. Então, pensa um pouquinho sobre isso olhando pelo viés do paciente. Se coloca no lugar desse paciente. O que tu sentiria ao enxergar isso? De novo, eu não estou culpando a secretária. Eu estou culpando você, gestor, líder dessa profissional, que precisa orientar ela nesse caminho ou que precisa minimamente fornecer os caminhos para que ela se desenvolva. E aí existem hoje no mercado várias formas de tu desenvolver essa profissional, né? Basta tu querer e olhar para isso, mas principalmente investir, né? Na 981 aqui a gente percebe, né, que quando a gente mapeia a jornada do paciente, na maioria dos casos, né, que esse é um serviço que a gente acaba realizando aqui, na maioria dos casos o gargalo mesmo, né, dessa jornada, ele sempre vai estar nesse atendimento inicial. Olha, na maior parte dos casos, vamos falar em números aí 80%, tá? É um atendimento inicial que não é adequado, não tem acolhimento, não é olhado para isso de uma forma intensa, verdadeira, é deixado para trás, sabe aquela coisa assim, ai, só mais um dia, amanhã eu penso sobre isso nem é tão importante, só que daí vai passando um mês, vai passando 2 meses, quando vê passou 1 ano, quantos pacientes tu já não perdeu por causa desse atendimento? Bom, é muito comum de eu enxergar isso. A gente enxerga isso nas consultorias, quando a gente vai fazer um cliente oculto. A gente enxerga isso quando a gente vai analisar. A gente pega, muitas vezes, o WhatsApp das clínicas e começa a olhar. E aí a gente vê, ó, aqui um contato que não foi finalizado, aqui um contato que não foi respondido, essa aqui não foi finalizado a questão do agendamento, não foi retomado o contato. Gente, são inúmeras oportunidades que são perdidas diariamente. E eu falo isso com convicção, porque eu estou vendo, eu estou lá dentro da rotina de muitas clínicas. Bom, Ingrid, então tá. Entendi tudo isso, né? Entendi que isso pode estar acontecendo na minha clínica, entendi que isso é um problema e que pode sim, pode estar me gerando prejuízo de alguma forma dentro do meu negócio. Então, o que eu preciso fazer? Que tipo de ação, que tipo de estratégia que eu preciso fazer para melhorar e para que a minha secretária, a minha equipe de atendentes saiam de simplesmente serem atendentes, mas que eles sejam verdadeiramente estrategistas de relacionamento que tenham um foco no lucro de verdade do teu negócio. Bom, primeiro ponto, então, que esse profissional, né, da saúde precisa orientar a sua secretária. Ponto número 1.
entender o serviço. Ela precisa entender os serviços. Ela precisa conhecer aquilo tudo que é ofertado dentro da clínica e saber comunicar o valor desses serviços para o paciente que está lá na ponta. Ingrid, como que isso pode ser feito? Hoje, na tua clínica, pode ser que tenha pode ser que tenham 2, pode ser que tenham 30 profissionais da saúde. Cada profissional da saúde vende alguma coisa, algum tratamento. O que adianta o paciente chegar lá e relatar alguma situação para tua atendente e vai dizer para ele, olha, eu tô com uma dor aqui no meu joelho esquerdo, isso já tá acontecendo assim, assim, assim. E ela tem uma gama de ortopedistas e traumatologistas dentro daquela clínica que ela tá atendendo e ela não saber para quem ela vai direcionar esse contato, para quem que ela vai direcionar esse agendamento, porque ela não tem conhecimento. E quando ela não tem conhecimento, quando ela não é baseada nesse conhecimento, o conhecimento ele não é fornecido para ela consequentemente vai falhar nesse atendimento. Qual é, então, a forma que hoje tu tá munindo essa tua secretária de informações relacionadas à tua clínica? Ou tu nem tá vendo isso? Então, aqui temos uma ação prática já. Se tu ainda não tá olhando para isso, começa a olhar. Fornece um material para ela, seja em PDF, seja um documento no Drive, seja o teu próprio site, mune ela com informações relacionadas aos atendimentos da clínica. Ela precisa saber todos os pontos, ela precisa saber a pessoa que mais sabe ali dentro, porque é ela que vai vender. Outro ponto que ela precisa saber fazer para ser verdadeiramente uma estrategista de relacionamento e não somente uma secretária. Ela precisa captar oportunidade nas ligações no WhatsApp. A gente sabe que cada vez mais está diminuindo o número de ligações, né? Mas a gente sabe que o WhatsApp ele tá cheio de oportunidade que não está sendo vista. Então ela tem que captar essas oportunidades. E como que ela capta? Muitas vezes tendo um padrão de respostas ali e que isso vai fazer até com que ela nem precise pensar, aquilo já esteja estruturado na mente dela, isso naturalmente vai acontecer e ela ali vai estar pegando todas essas oportunidades e aproveitando, ou seja, ela possivelmente vai estar fechando muito mais procedimentos, ela vai estar convertendo muito mais consultas, então ela vai estar olhando para isso quando ela capta essas oportunidades. Um outro ponto é que ela precisa sim ser vendedora, mas ela precisa ser vendedora sem parecer vendedora. Porque afinal de contas, o paciente, a gente sabe que ele vai poder, que ele tem isso, né? Do tipo, eu não quero que me vendam nada. Então até vocês profissionais da saúde acabam tendo muito essa trava com relação a vendas quando a gente fala. E aí isso aí é conteúdo para um novo episódio, que a gente pode vir a conversar qualquer dia desses também. Mas agora a gente precisa entender que a tua secretária, ela precisa sim vender. Como que ela faz isso, Ingrid? Tem várias formas, mas o principal, ela precisa entender mais sobre vendas, ela precisa entender como que funciona uma venda e ela precisa entender o papel dela, que se espera isso dela dentro da clínica. Porque se ela não entende que se espera isso dela, como que a gente vai cobrar esse resultado se nem ela ao menos entende? Então, o primeiro passo é isso. Defina as atribuições dela e dentro dessas atribuições dela, coloque sim que ela é responsável também por vender. E se ela é responsável, ela precisa receber uma qualificação, ela precisa receber um treinamento, um desenvolvimento sobre isso, né? Outra coisa é ser proativa no atendimento, no encantamento dos pacientes. Ela tá ali, a cena, né? Essa cena é muito clássica, eu vejo muito assim por aí. Um consultório, a recepção do teu consultório, sala cheia, criança chorando, digamos que é uma clínica infantil, né? E ela tá ali, tá tendo que se virar entre o atendimento presencial, o atendimento telefônico, o atendimento do WhatsApp, e ela tem N demandas. Mas muitas vezes aquele pai, aquela mãe, vieram viajando de outra cidade e tem alguma necessidade, precisam ir ao banheiro, ofertar uma água, ofertar um café, são muitas vezes coisas simples, mas que ela tá ali tão imersa nos atendimentos, no WhatsApp, nas coisas que ela nem percebe, que talvez aquela família que esteja ali com ela só queira um acolhimento, né, naquele momento que por vezes pode estar sendo difícil para eles. Então ter essa proatividade aqui vai fazer toda a diferença para ela verdadeiramente ser uma estrategista de relacionamento. Outra possibilidade, e que nós aqui na 981 usamos muito com as clínicas que nós atendemos, são a utilização de scripts inteligentes,
não robóticos, tá, gente? Isso é bem importante. Não é para ser aquele atendimento robotizado que parece uma máquina, não. É um script para facilitar o atendimento dessa secretária, consequentemente fazer com que libere tempo na agenda dela para que ela consiga olhar para as coisas que de fato importam, para esse acolhimento, para esse olho no olho, para essa empatia, liberando espaço dessas coisas burocráticas na agenda dela. Ela tem tempo, de fato, para esse acolhimento agora, né? E o uso de scripts, né, inteligentes, de scripts que podem estar voltados à conversão, que podem estar voltados a N questões relacionadas ao dia a dia, aos processos da clínica, podem auxiliar muito nesse processo, né? E também a secretária, a gente sabe que ela é um suporte essencial no dia a dia ali do profissional da saúde, no dia a dia desse negócio, né? Uma secretária bem treinada, gente, ela é o maior ativo invisível da tua clínica, porque ela vai evitar perda, ela vai gerar ganhos muitas vezes inimagináveis, e ela principalmente vai cuidar da reputação do teu negócio. Bom, para que a gente consiga te ajudar ainda mais nesse desenvolvimento das secretárias, eu quero te lembrar algo que eu já falei lá no início, que eu preciso reforçar o convite aqui para vocês. No dia 20 de setembro, lá em São Paulo, no Hotel Meliá Ibirapuera, nós teremos um super evento chamado Imersão Secretária de Sucesso. Vai ser um dia inteiro cheio de conteúdo, onde a gente vai estar entregando o ouro para essas secretárias. Então, uma oportunidade aí para tu presentear a tua secretária com essa imersão, com esse desenvolvimento, esse olhar para a carreira dela. É uma oportunidade, daqui a pouco, de presentear ela para o dia da secretária, ao invés de simplesmente dar um mimo para ela, uma flor, seja lá o que for. Por que não entregar desenvolvimento para essa secretária? Se tu quer saber mais informações sobre a imersão secretária de sucesso, clica no link que está descrito aqui nesse vídeo, ou também está descrito no Spotify. Vai lá e acessa a nossa página de vendas da imersão. Eu tenho certeza que tu vai adorar. A gente está com uma grade de programação incrível. São profissionais, além de mim, eu tenho outras profissionais que atuam há muitos anos, têm uma experiência sólida na área da saúde, e elas vão estar entregando o ouro. Nós estaremos entregando coisas essenciais, conhecimentos essenciais para o desenvolvimento dessa secretária no dia a dia da tua clínica. Ela vai ter dicas práticas de comunicação, ela vai saber como se portar, ela vai ter inclusive dicas de fonoaudióloga para melhorar a imposição vocal, tudo isso para tu ter mais resultados no teu negócio com o atendimento dela. Nesse momento lá da imersão, a gente está com parceria também, uma das nossas sócias aí desse evento é a Adriana. A Adriana, ela tem uma formação incrível e o principal, hoje ela atua como supervisora, né? Ela é gestora dos concierges do único hospital 6 estrelas do Brasil, que é o Hospital Vila Nova Star. Ou seja, o dia a dia dela é atuar sempre com muitos casos, muitas questões complexas, e ela atua de uma forma incrível. Ela tem uma bagagem enorme sobre esse assunto. E é ela que vai estar trazendo isso para nós lá também, na Imersão Secretária de Sucesso. Então já sabe, né? Já dá uma olhadinha aqui, garante a vaga dela, porque são pouquíssimas vagas, é um evento bem exclusivo. Eu tenho certeza que ela vai adorar estar conosco nesse dia. Dia 20 de setembro, o dia todo estaremos juntas por lá em São Paulo. Bom, gente, pra gente finalizar o nosso episódio, então, eu preciso, saber que vocês têm agora essa consciência desse atendimento da secretária que vocês têm no consultório de vocês. E de que essa consciência é tão importante para o lucro do teu negócio. É tão importante para o resultado positivo que o teu negócio talvez ainda não tenha, porque tu não tenha olhado de fato para isso. De fato no detalhe, sabe, no detalhinho, como o Joel J fala, é isso. Muitas vezes são essas pequenas ações que vão fazer com que o teu resultado, que o teu negócio ele tenha mais resultado. E são pequenas ações que tu tá deixando de lado, que tu tá procrastinando, mas que no montante todo elas vão fazer muito a diferença, tá? Então, se tu quer, já sabe, né? Se tu quer que a tua secretária ela tenha verdadeiramente um atendimento de excelência,
coloca ela lá na imersão de secretária de sucesso, porque com certeza vai ser um evento incrível, onde ela vai aprender muito com profissionais com uma bagagem imensa na área da saúde. E para finalizar, eu quero reforçar para vocês, atendimento é estratégia, tá? A secretária, ela precisa sim estar na frente, estar na linha de frente dos teus resultados, mas para isso, tu precisa munir ela com as informações, com a capacitação, com o desenvolvimento, né? Treine ela, forneça, né, desenvolvimento para ela, porque sim, é importante. E aquele pensamento retrógrado, né, que a gente vê muito por aí, muitos profissionais ainda dizem, mas por que eu vou treinar minha secretária? Vai que ela vai embora, que ela me deixe. Tu prefere ter uma secretária desqualificada, onde tu esteja perdendo pacientes todos os dias, ou correndo risco de que em algum momento ela vai sair, ou tu prefere ter uma secretária qualificada, que seja acolhedora, que seja empática, que seja estratégica para o teu negócio. Mesmo que daqui a pouco ela não fique muito tempo. Faz o cálculo. Será que não vai valer a pena manter ela de uma forma adequada no teu negócio? É isso. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até o final desse episódio. Eu tenho certeza que algumas questões que a gente trouxe aqui vão auxiliar muito no negócio de vocês, porque como eu sempre falo, né, aqui a gente não só fica falando e fica refletindo, a gente traz sim questões práticas que vão ajudar na melhoria do teu negócio, se tu aplicar a partir de amanhã já. Então, pega essas dicas, eu trouxe insights valiosos e melhora no teu negócio já amanhã. Agradeço por tu ter estado aqui comigo até esse momento e também espero que tu tenha aprendido alguma situação que vá melhorar o teu negócio. Conta comigo, viu? Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!